Olá a todos, hoje eu converso com a Ana Dahlin, ela é gestora do Smart Price Center Assurance, que é um programa na área, no segmento de logística. Ela tem muita experiência nessa área de management de sustentabilidade e ela pode nos contar um pouquinho. Ana, obrigado por ter aceito o convite, antes de mais nada. De nada, é um prazer. Muito bom. E eu começo te perguntando o seguinte: dentro do segmento logístico, que público de stakeholders que tu imagina se beneficia mais com a implementação de práticas sustentáveis? Seria os clientes, a equipe interna das empresas, shareholders, fornecedores? Qual a tua opinião? Bom, eu acho que, como qualquer outro setor, isto não é diferente, todas essas partes interessadas beneficiam, não é? Eu acho que não há nenhuma organização que não tenha transporte, não é? Que não compre alguma coisa e que não venda alguma coisa e que o transporte não seja de alguma forma importante. E, portanto, quer estejamos a falar de uma empresa que seja transportadora, uma grande transportadora, ou até os correios de um país, enfim, ou uma empresa que compra produtos e que está preocupada com diminuir o impacto do seu supply chain, eu acho que todos beneficiam. E, obviamente, os clientes, porque esses são os primeiros a vir com as suas perguntas e as suas expectativas, mas, obviamente, também os acionistas, os outros stakeholders, desde bancos, investidores, enfim, portanto, todos. E tu falaste na questão dos colaboradores, eu vejo isso, por acaso, nesta organização, tem muita gente nova, muita competência e muito interesse da parte dos mais novos em trabalhar nesta área, na área da sustentabilidade. Portanto, é de facto bem lembrado da tua parte que os stakeholders internos, não é? Os trabalhadores, sim, também são uma parte interessante e interessada neste tema. Ótimo, que bom, né? E que bom que isso aconteça. E na questão ainda sobre uma transição, não é? Ou seja, a sustentabilidade, uma transição para esse modelo produtivo mais sustentável, tu considera que isso já pode ser considerado um fator competitivo quando se pensa em produtos ou serviços, ou ainda é visto talvez como uma que vem de cima, uma regulação, e não exatamente um olhar como uma oportunidade, digamos assim? Olha, eu acho que não vem de cima ou não vem do exterior, não é uma chatice, já não é. Claro que há sempre velhos do Restelo, haverá sempre os primeiros, os últimos, mas eu penso que esta é mais uma área onde é preciso explorar oportunidades e mitigar riscos. Então é mais uma, como é a área da tecnologia, como é. E então já se vê muitas organizações, não só do setor do transporte, do setor logístico, mas muitas organizações a olhar para a sua pegada na área do transporte e já fazer imensas coisas muito giras, coisas muito inovadoras, de uma grande variedade. Portanto, realmente o setor está muito dinâmico e com muitas coisas a acontecer. E atualmente existe algum país que está mais na vanguarda? Olha, nós trabalhamos essencialmente, nós somos uma organização non-profit e não é bem uma ONG, mas é uma non-profit baseada nos nossos membros, que são entidades, organizações da área do transporte, mas não têm que ser grandes transportadoras. Nós temos de tudo, desde pequenos transportadores, grandes transportadores como a UPS, grandes donos de carga como a Amazon, enfim, mas também temos as pequenas organizações na China, na Índia, em África. E, embora seja verdade que, de facto, na Europa e nos Estados Unidos há mais massa crítica, há mais entidades de todos os tipos, desde os fabricantes de equipamentos e automóveis até às próprias governos, aos reguladores e às empresas, mas há muita coisa muito gira, muito inovadora, que está a ser feita em países que se calhar não seriam o primeiro tipo de país que nós nos lembraríamos. Estou a pensar, por exemplo, no nosso trabalho no Quênia, em África, em tentar eletrificar um corredor de transporte logístico. E às vezes, quando as coisas ainda estão muito por fazer, o que nós conseguimos fazer é brutal. É uma diferença muito grande, não é? Na Índia é igual. Então há toda uma atividade na Índia com o governo e uma disponibilidade para o governo e os reguladores trabalharem connosco. E depois, quando fazemos alguma coisa, fazemos com uma força e com uma dimensão, uma escala
que já não se faz aqui, não é? A diferença que nós podemos ter num país como esse e o salto que se dá é muito grande. Na China é outro país onde estamos com iniciativas muito sofisticadas e pronto, é uma escala muito grande. Portanto, resumindo, eu diria que na Europa e nos Estados Unidos são mercados mais maduros nesta área logística, ou seja, onde os operadores estão mais disponíveis e já trabalham há mais anos na sustentabilidade, há mais complexidade, há mais regulação, tudo isso. Mas há projetos muito giros a serem feitos noutras geografias. A Ana percebe, para além dessa movimentação e dessas boas práticas ou bons exemplos, alguma resistência? Isso existe? A Ana consegue perceber que em alguns, digamos, ou países ou pool de empresas que veem um pouco isso como uma ameaça ou não? Olha, de novo, há sempre quem resista à mudança de qualquer tipo, não é? Isso é válido para tudo, para todas as alterações e as mudanças que aí vêm. E eu às vezes penso que nós estamos um pouco, se calhar sou lírica, mas penso que às vezes estamos num tipo de mudança de era, tipo revolução industrial, não é? Com certeza que na Revolução Industrial não aconteceu do dia para a noite e durante décadas houve quem continuasse com processos manuais e ao mesmo tempo que outros mecanizavam e, portanto, isso vai sempre acontecer. Agora, o que é que eu posso ver? Eu acho que às vezes a nível da gestão de topo, eu tenho visto como consultora, eu antes de trabalhar nesta organização, trabalhei durante muitos anos como consultora na área da sustentabilidade e da certificação e observei muitas vezes o primeiro embate ou os primeiros embates da gestão de topo com o tema da sustentabilidade. E há sempre aquela ideia de sempre fizemos as coisas assim, não é? E agora vamos ter que mudar, seja qual for a mudança. Ou um compasso de espera, né? Vou esperar o outro fazer para daí ver se está certo e eu eu vou. Mas eu diria que a idade, francamente, a idade é um fator importante. E às vezes nesta gestão de topo, a idade já é um pouco maior, não é? E então, o que eu observo, às vezes, nos países digamos, menos tradicionais, que nós esperaríamos, menos tradicionais, a gestão de topo é toda ela mais nova. E não sei se tem esta expectativa ou se tem esta experiência, mas na minha experiência, muitas vezes a gestão de topo é aquele tipo de pessoa que, quando ali chega, deixa de fazer formação, não é? Para a pessoa chegou a CEO, já não precisa de mais formação, já sabe tudo. Então, claro que isso não ajuda depois aos CEOs e às direções a estarem preparadas para os desafios e para os novos temas, não é? Portanto, eu diria que às vezes, talvez, a gestão de topo seja um pouco mais lenta. Não sei se essa questão da idade será um tema, mas o que eu vejo é que muitas vezes nas geografias mais novas, no sentido de novas ao tema e a chegar a estes projetos, há mais entusiasmo, menos problemas e simplesmente mais disponibilidade para implementar coisas, o que depois acelera, não é? Acelera. Claro, perfeito. Ana, de modo geral, tu acredita que seja possível, independente do tamanho da empresa, agir de forma mais sustentável sem perder a rentabilidade? Esse é um ponto sempre que é talvez um pouco polêmico, né? Claro, é sempre. Eu acho que é normal que as grandes empresas que têm mais recursos e também estão sob mais pressão para evoluir, para responder aos seus acionistas, para responder a ONGs, portanto, é normal que elas às vezes comecem mais cedo e que até vão mais longe em alguns casos. Agora, não é desculpa nenhuma para esperar que elas desbravem o caminho, digamos assim, não é? Que às vezes as pessoas ficam, eu fico aqui à espera e depois logo vejo, logo vou mais tarde. Eu acho que há muitas empresas médias que ainda têm aquela flexibilidade e aquela criatividade que uma pequena e média empresa tem, mas já têm também a confiança e a persistência que um processo mais sólido já tem. E eu vejo muita inovação e muita criatividade, muita excelência nestas empresas. Eu acho que já não estamos naquela fase em que o conhecimento está na mão de poucos, não é? Acho que já passámos isso.